O CLIP está a celebrar o Dia Nacional da Participação e hoje convidamos a Mónica Azevedo, técnica de desenvolvimento comunitário da Fundação HCAN e uma pessoa muito próxima do CLIP e da geração do CLIP e do início do CLIP. Bem-vinda, Mónica, é um gosto estar Obrigada. contigo. Para ti, e que tens muita experiência também no terreno, em ligar associações, em fazer acontecer, etc. O que é a participação? Olha, eu acho que participação é, acima de tudo, e cada vez hoje em dia acredito mais nisso, é diálogo. E parece uma coisa um bocadinho básica, mas na verdade eu acho que a participação é feita de quem comunica e de quem ouve. E isso é diálogo e é comunicação, porque na verdade eu acho que a verdadeira essência da participação e dos processos participativos é eu conseguir ouvir aquilo que outras pessoas me dizem, ou eu dizer quando sou eu que estou implicada nos processos, e do outro lado haver acolhimento daquilo que eu digo. E acho que é nesta dinâmica de partilha ou de transmissão e de acolhimento do que os outros dizem que se faz a verdadeira participação, porque eu posso criar imensos espaços de participação em que as pessoas dizem o que entendem sobre um determinado assunto, mas se o lado que ouve não está preparado para ouvir e para integrar alguma coisa disso, estamos a falar apenas de uma participação de fachada ou de papel e não verdadeira, porque ela não provoca verdadeira mudança. Então acho que participação, para além de todas as teorias técnicas que pode haver sobre isso, acho que é acima de tudo diálogo. Muito interessante esta lógica de ouvir e de quem vem no terreno, quem vem do terreno e está diariamente no terreno, como tu, acaba por perceber que há mesmo muitos espaços onde as pessoas podem participar, mas depois essa participação não é efetiva e não gera alterações. Sim. Isso é Sim. recorrente. Falaste aqui em participações de fachada, participações só no papel, de abrir espaços, mas que depois não têm intervenção. De que forma é que organizações ou instituições mais com o poder decisório podem chegar ao mesmo patamar ou descer ou subir ao mesmo patamar de todas as pessoas que têm que ser ouvidas e devem ser ouvidas para que as soluções tenham impacto? Sim. Olha, eu acho que primeiro que tudo ter esta vontade de ouvir e de transformar ou de fazer alguma mudança. E para isso, muitas vezes, é preciso alguma segurança naquilo que as instituições estão a fazer. E por isso é que eu acho que às vezes é tão difícil, em Portugal em particular, as instituições públicas terem essa abertura. Não é? Porque parece que há uma desconfiança inata da sociedade civil, no seu geral, e portanto eu quando digo sociedade civil posso estar a dizer associações de moradores, posso estar a dizer coletivos de moradores, grupos informais, pessoas isoladas, fregueses, por exemplo, que vão a uma assembleia de freguesia, que diria que é um espaço por excelência de participação, mas eu acho que as instituições estão muitas vezes ou presas, enfim, nos seus próprios esquemas de funcionamento interno, as associações muitas vezes presas aos projetos e aos financiamentos e às metas que é preciso cumprir, e por isso não vão tão disponíveis como poderiam ir para ouvir o que é que o outro lhe diz e o impacto que o que o outro lhe diz pode provocar no seu trabalho. Portanto, eu diria que é preciso, obviamente, vontade política, e política não é partidária, é política das instituições públicas ou das instituições, das organizações, haver alguma segurança naquilo que eu estou a fazer e depois poder criar espaços de diálogo, mais uma vez, onde haja confiança e conforto para transmitir aquilo que são as opiniões. E estes espaços podem ser coletivos, e habitualmente são coletivos. Estamos a falar de assembleias participativas, grupos comunitários, assembleias de freguesia, reuniões mais colaborativas, mas também podemos estar a falar de espaços mais individuais. E, portanto, é importante também perceber que devem haver diferentes formatos para a participação, porque nem toda a gente pode se sentir confortável em participar num espaço coletivo, por um lado, por várias razões, por não estar habituado a falar em coletivo, por questões linguísticas também, não é? Considerando a diversidade da cidade, isso é fundamental ter em causa, muitas vezes porque estes momentos participativos são feitos de escrita e nem toda a gente está confortável com escrever, mesmo que sejam frases curtas.
E por isso, nesse sentido, parece-me a mim que é preciso encontrar diferentes formatos. E o formato individual, ou de questionário, ou de conversa individual, também pode ser um mecanismo importante para recolher contributos e agregá-los ao coletivo. Pronto. Por outro lado, acho também que é super importante nestes processos, nas organizações, o processo contrário de devolução do que é que eu recolhi e porque é que tomei determinadas decisões, porque também existe alguma confusão, por um lado, em que, bom, eu participei, eu dei a minha opinião e se a minha opinião não for considerada, eu vou-me zangar com o processo. E nunca mais participo. E nunca mais participo. Pronto. E, portanto, é super importante também devolver que, depois de recolher em diferentes formatos os contributos possíveis, quem tem a liderança dos processos, as tomadas de decisões, decidiu A mais B mais C por esta e por esta e por esta razão. E que não foi possível chegar até D ou até E por um conjunto qualquer de circunstâncias. E às vezes até era ótimo fazermos aquilo, mas não é possível. Não há recursos para fazer, não há vontade política para fazer, e tudo isso é legítimo e é válido. E eu acho que N vezes há dois desafios grandes nos processos participativos. Um é este da devolução. Nós recolhemos, estamos sempre a fazer diagnósticos participativos e nunca devolvemos o resultado, ou muitas vezes não devolvemos o resultado. Outro é esta dimensão também da tirania da participação. E há uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos é que, por vezes, não participar também é dar contributos. Ou seja, quando alguém não participa num processo, isso também é uma manifestação, de alguma maneira, da sua não implicação, e a sua não implicação provavelmente tem uma razão qualquer. E pode ser porque o meu mecanismo não está acessível, mas também pode ser porque não quero participar, e isso é tão legítimo como participar. É uma reflexão que tenho tido nos últimos tempos. É altamente interessante. Há dias falava com alguém sobre criação de mecanismos de assinalar o porquê que as pessoas não estão a participar. De parte de quem pretende que se participe, não é? Das organizações que estão à procura da participação. E às vezes não há essa capacidade, ou sequer se liga os pontos em que, se as pessoas não estão a participar, é porque o processo ou a forma de captação de opiniões e de participação não é muito correta. Mas trazendo aqui a vivência daquela que é a Fundação e todo o trabalho no território, etc., também há um ponto muito interessante, e não estava no nosso guião, Mónica, mas faz lembrar, muitas vezes pretende-se, estou a falar em termos genéricos, não estou a individualizar com organizações ou com instituições, pretende-se aplicar o mesmo método que foi validado em determinado sítio, em determinado contexto, noutro contexto, sem perceber a realidade e sem que as pessoas do novo contexto participem nessa solução, nessa resposta, o que seja. Há aqui uma visão completamente contrária da parte da Fundação HCAN, certo? Sim. Acho que nós temos sempre esta preocupação de adaptar, às vezes até em excesso, diria eu, por vezes. É quase uma maneira inerente de ver a realidade, de te procurar adaptar e compreender quais é que são os melhores métodos para ouvir as pessoas e para construir as soluções. E é óbvio que isto implica tempo de rua, aquilo que nós chamamos de tempo de rua, ou seja, esta capacidade de estar onde as pessoas estão, de ouvir as pessoas, de criar relações de confiança, porque eu acho que as pessoas também só participam quando há uma relação de confiança, para poderem dizer aquilo que acham e acreditarem que é possível. E confiança não é só a quem tu dizes, é também confiança de que a tua opinião vai ser minimamente ouvida. Pronto, então, eu acho que só na criação das relações de confiança é que tu depois consegues ter a participação. E isso implica algum tempo. E eu percebo que muitas vezes as organizações, e isso a nós também nos acontece Fundação, nem sempre temos o tempo todo que seria preciso para criar contextos favoráveis à participação e a ouvir. Mas acho que é muito redutor aplicar os mesmos métodos em todos os contextos. E da minha experiência, quando dedicamos um bocadinho mais de tempo a preparar os processos de diagnóstico, e isso muitas vezes nos projetos causa alguma pressão, porque no princípio sentimos que temos que cumprir o cronograma,
depois os resultados vêm em maior número e a maior profundidade mais à frente. Ou seja, implica gastar algum tempo a ouvir as pessoas e a perceber qual seria a melhor maneira de fazer este processo. E depois ele vai acontecer. De uma maneira mais interessante. Poupa-se tempo, perdendo tempo ou investindo tempo na participação inicial. Na inicial. Que outras mais-valias existem nestes processos participativos, Mónica? Olha, eu acho que outro muito grande tem a ver com a dimensão da sustentabilidade, não é? Que é uma dimensão transversal a todos os projetos, não é? Nós fazemos N projetos que depois, quando acaba o financiamento, não é? Terminam. E terminam de maneira abrupta, e é perfeitamente razoável que terminem, porque se deixou de haver recursos para os fazer, muito bem. Com o professor Roque Amaro, eu tive a oportunidade há uns anos de trabalhar um bocadinho esta ideia da sustentabilidade e de dimensões diferentes da sustentabilidade. E a sustentabilidade não é só haver dinheiro para continuar. A maneira como uma determinada comunidade ou um conjunto de parceiros se apropria de aprendizagens e de um determinado processo é também um caminho de sustentabilidade, e isso tem a ver com a participação, porque eu só me aproprio de uma coisa quando eu participei minimamente nela e dei contributos nela e ela vai de encontro àquilo que eu entendo como necessidades. Eu lembro-me de há uns anos, já, até antes da fundação, eu estar envolvida em ações de formação na área do voluntariado, no ISU, e de cada vez que fazíamos um curso de formação geral para o voluntariado, em que os formadores eram voluntários, havia sempre o redesenhar do curso. Pronto, e eu, ao fim de, não sei, 6, 7 vezes que redesenhámos o curso, já um bocado cansada, tipo, mas porquê é que não podemos só pegar no pacote e reproduzi-lo? Não é? Mas porque, na verdade, os formadores que eram voluntários eram novos a cada ciclo de formação, alguns eram novos, e todos eles queriam pôr o seu cunho. Mas era isso também que garantia, depois, que eles continuavam a fazer a formação e se envolviam independentemente do apoio da estrutura que o ISU dava. E foi por isso que essa formação, por exemplo, depois se expandiu para o Porto, para o Algarve, para Viana do Castelo, etc. Não é? E tem muito a ver com eu envolvo-me e dou continuidade às coisas se eu fui minimamente envolvida e se participei nelas. E, portanto, acho que a sustentabilidade, não total e completa, exatamente da mesma maneira, mas há componentes grandes de sustentabilidade que só acontecem com um processo participativo, eu diria. Acho que uma terceira mais-valia tem a ver com a mudança dos contextos à nossa volta e até das políticas públicas, que é, num contexto, então agora, como este em que nós estamos, de imensa incerteza, de imensa mudança rápida, não é? Estamos num contexto em que tudo muda muito rapidamente e que as estruturas de política pública não conseguem acompanhar tudo isso, há um grande desfazamento, e nós podemos ver isso na escola, por exemplo, um desfazamento brutal entre o que é a estrutura escola e o que é que os alunos querem ou se motivam, como podemos ver em N políticas públicas, camarárias, sem ser camarárias, etc. E, na verdade, o que eu sinto é que se não houver esta capacidade de ir ouvindo e de colocar as pessoas a participar em determinadas dimensões dos processos, vamos sempre criar soluções que não vão de encontro à realidade. Não é? Portanto, eu acho que a participação também pode provocar mudança de política pública e, antes de ser de política pública, também de prática pública, que é uma coisa que não se fala tanto, mas que eu acho que às vezes, mesmo com as atuais políticas, é possível fazer pequenas mudanças que tornam as políticas mais acessíveis, ainda sem mudar a própria política. Eu diria que é quase um degrau antes de mudares a própria política. Não é? Portanto, eu diria que acho que sim, que já é dentro, ou seja, dentro do que existe, tu podes adaptar um bocadinho, ou seja, não é preciso esperar que a política toda mude para alterar a acessibilidade de algumas políticas e medidas públicas. Portanto, pode ser feito esse passo antes. Portanto, eu diria que o envolvimento das pessoas e a sustentabilidade, por exemplo, outra dimensão que eu acho que a participação traz muito, e daí muito da minha experiência da Fundação, é a alavancagem de recursos que estão escondidos. Quando nós começamos a fazer um processo participativo com as comunidades, nós vamos descobrir imensos recursos que estão disponíveis na comunidade que ninguém estava a ver, e quando eu digo recursos não é só dinheiro. Humanos, físicos, espaços, competências, connections, não é? Contactos, networking, etc. Há montes de recursos que de repente fazem com que uma ação que nos parecia que tinha um custo X passe a ter um custo Y muito mais barato
porque descobrimos imensos recursos que ninguém estava a ver. Pronto, e portanto também acho que a participação se pode traduzir em mobilização de recursos. Agora, tem dois inconvenientes. Tempo, é preciso tempo, e é preciso gerir a participação também. É preciso alguém que seja de alguma maneira pivô, alguém, uma instituição, uma pessoa, não interessa, que vá sendo pivô desse processo e que o vá ajudando a gerir expectativas, a gerir devolução, a gerir decisões. Não é um processo espontâneo. Obrigado por estas reflexões enormes, e ficam aqui uma série de tópicos que podíamos continuar a explorar, sem dúvida, mas o nosso tempo também acaba por ser limitado. Algum segredo último para partilhar? Ouvir. Mesmo ouvir. Ouvir. Acho que é o grande truque da participação. Obrigado, Mónica. Bom Dia Nacional da Participação para ti e para todos. Um abraço. Tá bom, obrigada, Afonso. Obrigada, Clipe.